Então, na quarta-feira, acontece essa tragédia. Ainda não há informações sobre o horário do sepultamento da pessoa que foi encontrada morta sob os escombros, mas a gente convida aqui, venha cá, doutor, venha, o promotor do Ministério Público, Ulisses Campos. Eu até conversei com o senhor ontem na rádio, né? Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo. Vale lembrar que tenho grande admiração por vocês lá do Ministério Público, que são nossos parceiros da sociedade. Doutor, o senhor está vendo aí a manifestação, uma grande confusão. Como é que vai ser? Vocês entraram com essa ação na terça-feira. Quais as medidas, as providências, as respostas do IPHAN, da Prefeitura e da União, no caso do recurso? Daniela, é com muita tristeza que a gente vê essa tragédia. Mas, como você disse, parece crônica de uma tragédia anunciada. O que foi que aconteceu? Quando nós assumimos o NUDEPAC, nós percebemos a estatística do que vinha acontecendo com esses casarões nos últimos 10 anos. Então, nós convocamos uma reunião a partir do mês de fevereiro. Antes disso, eu tenho que dizer, o Ministério Público Federal e a 6ª Promotoria Ambiental, com a doutora Cristina Seixas, já haviam instaurado inquéritos para apurar o estado de degradação desses casarões. E como o nosso núcleo é o Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, por um dever nosso, nós fizemos reuniões a partir de fevereiro com os órgãos envolvidos num grande debate. Na verdade, a gente não tinha nenhuma premonição do que ia acontecer. Nós tínhamos ideia do que poderia acontecer. Então, nós promovemos um grande debate. Convocamos a Codesal, convocamos a CONDE, a SUCOM, o IPAC, o Ministério Público Federal, o Escritório de Referência, deixa eu ver se eu não faço nenhuma injustiça, a Procuradoria do Município também, e o IPHAN. Desses, o IPHAN foi o único órgão que, infelizmente, não se fez comparecer e nos mandou ofício em todo esse período. Nós aceitamos os ofícios de bom grado, mas continuamos as reuniões e continuamos a tomar as deliberações. Numa dessas deliberações, havíamos decidido que iríamos alertar a população através de placas e sinais de que aquele determinado prédio estaria em uma situação de risco, pela classificação da Codesal de 2009, que ela vem sendo até atualizada, mas é o relatório de 2009 que nos serve de referência. E com base nisso, na semana passada, nós, conjuntamente com o Ministério Público Federal, porque é uma competência da União, nós promovemos uma ação civil pública pedindo ao juiz que nos concedesse uma liminar de interdição nesses imóveis de alto risco e uma afixação de uma placa, onde essa placa alertaria a população e qualquer transeunte do risco de desabamento do imóvel. E também faria alerta às pessoas que invadem esses imóveis, seja por que razão for, de que o imóvel tem risco de desabamento. Infelizmente, nós ingressamos com a ação semana passada e essa noite retrasada teve essa tragédia. E eu quero saber o seguinte, como é que a gente vai fazer agora com essas pessoas? A Prefeitura diz que já tinha até colocado um lugar para eles irem, mas esse lugar, segundo os próprios moradores, foi habitado por gente barra pesada, entre aspas, eles ficaram com medo de ir para esse local, né? Que a Prefeitura arrumou. E agora, como retirar essas pessoas desses lugares e fazer essa relocação, promotor? Daniela, à medida que a situação vai se tornando mais complexa também se tornam as operações. Então, uma reunião que começou com caráter apenas de elucidar o que estava acontecendo, ela agora tomou outra proporção. Hoje nós sairemos daqui do estúdio, vamos direto para o Pelourinho, porque nosso núcleo é lá, e nós já tínhamos agendado. Para você ter ideia, essas reuniões vêm acontecendo desde o comecinho de março, de que semanalmente e quinzenalmente. Então, hoje é o dia que nós tínhamos agendado para fazer uma reunião. Convocamos, inclusive, a Polícia Militar para nos dar apoio e dar apoio à Procuradoria do Município no cumprimento dos mandados que nós certamente vamos obter. Então, a Procuradoria do Município, a Codesal, tem feito um esforço, o Escritório de Referência, a CONDE e a SUCOM. Doutor, veja bem, a gente vai interromper o senhor um minuto. Olha a manifestação que está acontecendo às 6 horas e 53 minutos em frente a esse casarão. O repórter Gabriel tem mais informações. Gabriel, que confusão é essa aí, hein? Olha, Daniela, neste momento nós estamos mostrando, a polícia acabou de conseguir negociar aqui com os manifestantes e agora eles estão liberando um dos dois lados da pista. O pessoal já começa a passar, esse é o primeiro veículo que está passando aqui, acabando aí com esse engarrafamento. Houve uma negociação, felizmente pacífica, a manifestação vai continuar, mas eles vão fechar
um lado da pista por vez, Daniela. Agora acabaram de abrir um dos lados da pista, uma negociação, aliás, nós acompanhamos aqui desde o início, muito bem conduzida pela Polícia Militar, não houve qualquer desentendimento. Os moradores continuam aí, agora eles conversam aqui, o pessoal continua negociando, a polícia com os moradores, porque o que eles querem é que nós entremos no casarão. Mas essa situação já foi colocada aqui pela Prefeitura e a própria polícia reforçou conosco, é bastante perigosa, nós não temos como entrar aqui no casarão. O pessoal, inclusive, aqui com os ânimos um pouco alterados, mas felizmente, Daniel, uma boa notícia para os motoristas que usam o acesso aqui da Ladeira da Soledade. Os carros já estão passando normalmente por aqui neste início de manhã, Daniela. Está ouvindo, né, doutor? A confusão que está acontecendo, os moradores se manifestam e então eles também podem participar dessas audiências ou dessas reuniões. Como é que a manifestação pública pode ser feita de maneira legal e de maneira, né, que ajude a resolver a questão e não só a causar tanto transtorno? Não, Daniel. Dessa vez ainda não se pode participar. Essa não é uma audiência pública. Tá. Essa é uma audiência entre órgãos e autoridades. E nós não podemos deliberar entre órgãos e autoridades como se fosse uma audiência pública. A audiência pública, ela tem requisitos. Ela será feita na sede do Ministério Público, ela será publicada, as autoridades serão invocadas e é aberta ao público. Nesse momento, não. Essa medida que a Codesal está tomando de não permitir a entrada, claro que esse imóvel já tinha sido notificado dentre os 186 desde 2009, né? E 111 estão com risco iminente de desabamento desde 2009, quando o Ministério Público já tomou conhecimento disso tudo. Não, a gente só tomou conhecimento a partir desse ano. Desse ano mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, o mapeamento da Codesal já está feito desde 2009. Desde 2009 foi realizado, mostrando esse risco iminente. Então, agora a Codesal está impedindo a entrada das pessoas, uma medida correta, porque oferece risco de desabamento ainda, né? Correto. Olha, o doutor Osni, o subsecretário da Codesal, é uma pessoa extremamente séria. Aliás, eu vou te falar uma coisa, as pessoas que têm participado dessas reuniões conosco são pessoas absolutamente comprometidas. Então, você veja, o único órgão em que nós tivemos que fazer uma autuação judicial foi exatamente o que não se fez presente, que foi o IPHAN. Todo o restante, o IPAC, a SUDE, a CONDE, a SUCON, todos eles têm nos ajudado. Doutor, partindo da premissa de que muitos desses imóveis são tombados pelo patrimônio histórico e precisam não só da autorização dos proprietários, que tantas vezes não são encontrados, mas de um projeto específico arquitetônico que preserve suas características, como é que fica essa situação, esse impasse? Porque onde arrumar o recurso para fazer essas obras, o que fazer com os casarões que já estão em ruínas mesmo, não é? E como fazer com essa população que se recusa a sair dos locais? Daniela, nesse momento é o que nós chamamos de judicialização. Nós não queríamos judicializar. E na verdade, não se deve estar interferindo na administração direta. Porém, quando o risco à vida ele se faz presente, não há outra solução senão judicializar. Foi o teor da ação. O bojo da ação é exatamente esse. Que seja feita uma medida emergencial, impedindo a entrada de pessoas, fazendo a interdição do imóvel, avisando a população do risco de desabamento, mas a ação continua. E a reforma? É esse o pedido. No primeiro momento, impedir que as pessoas adentrem no imóvel para preservar a sua vida. Mas em um segundo momento e no momento posterior a essa urgência, a conservação, a manutenção e a reforma desses imóveis. Quando o proprietário de um imóvel desses não é encontrado, o que é que a prefeitura pode fazer, ou o IPHAN, no caso? Na verdade, o que é que acontece? Quando há o tombamento de um imóvel, existe agora uma responsabilidade solidária. Porque se o proprietário não der a conservação, o órgão que fez o tombamento, ele está automaticamente obrigado a fazer toda a conservação e manutenção. As autoridades não têm o poder, por exemplo, se oferece risco à vida de retirar essas pessoas, porque a pessoa diz, não vou sair. Mas se está oferecendo risco à vida, uma pessoa morreu ontem. Não tem que sair à força, obrigatoriamente, digamos assim, doutor? Tem, mas veja bem o que acontece. Nada melhor do que você ter um respaldo de uma ordem judicial. Foi isso que nós buscamos, porque eu até compreendo as autoridades. Em um determinado momento, Daniela, a população se sente, na verdade, pressurizada. Porque o cidadão entra no imóvel desse porque não tem para onde ir. Né? Muitas vezes ele invade porque não sabe o que vai fazer. São pessoas pobres. É a chamada cultura da miséria. Então, o que acontece? Também você entrar no imóvel e, através da força, retirar,
melhor ter um respaldo, até para preservar a vida. Doutor, nas imagens, a gente vê as madeiras carcomidas, certamente por cupim pelo tempo, rachaduras, infiltrações. E, aliás, repito, mais uma vez, desde 2009, no mapeamento da Codesal, esses problemas todos já tinham sido apontados. Verdade. Não é? Os riscos iminentes. Então, a gente vê esse impasse continuando. Hoje vocês vão ter alguma reunião, algum posicionamento, vão para o Pelourinho daqui a pouco, né, se reunir e daí para frente? Daí nós esperamos que os órgãos se façam presentes, todos. Normalmente eles têm ido, todos os órgãos. Esperamos que o IPHAN esteja presente também para saber que providência ele vai adotar, né, independente da ação que já foi promovida. E nós esperamos também, Daniela, que não haja demora no cumprimento e na execução das ordens. E que esses órgãos envolvidos, especialmente o IPHAN, ele nos dê uma solução, apresente para a gente, olha, independente do que a Justiça venha determinar, deliberamos por fazer isso. Porque o que a população precisa saber é que um polígono do Centro Histórico, ele é tombado pelo Instituto Nacional e não estadual. Então, a competência para manutenção e conservação, além dos proprietários, passa a ser do Instituto de Conservação Nacional, que é um órgão federal, uma autarquia federal. Então, muitas vezes, o órgão estadual fica impedido de agir, exatamente porque a competência é da competência federal. Foi por isso que nós convocamos o Ministério Público Federal para participar conosco dessa ação. E esse arruinamento, essa falta de manutenção, todos esses problemas, pelas imagens, nós como leigos, está claro que a situação é muito grave. Até os bombeiros ontem, doutor Ulisses Campos, do Ministério Público, tiveram dificuldade para adentrar esse imóvel e fazer a retirada. Foi o dia todo de trabalho. É verdade. Para tentar retirar e já temendo uma outra tragédia. É verdade. Não é verdade? É verdade. A visão que nós temos é clara, está aos nossos olhos, nós não podemos negar isso. E o que é que a gente espera? Que esse órgão federal, ele se sensibilize imediatamente, porque as ações vão continuar. Entendeu, Daniela? O Ministério Público, ele não vai ficar parado esperando novas tragédias acontecerem. Inclusive, nós faremos a comunicação às promotorias criminais para que apure a responsabilidade sobre as mortes. E aí nós vamos falar agora de não responsabilidade objetiva, mas responsabilidade subjetiva. Porque se o cidadão sabe que aquele imóvel apresenta risco iminente e uma tragédia pode acontecer, ele tem a responsabilidade de impedir que ela aconteça. Com certeza. E tem um prazo também para a resposta dos órgãos envolvidos nessa ação que vocês impetraram na terça-feira, não é, doutor? É verdade. Nós não sabemos. Eu não sei ainda qual foi o prazo dado pelo juiz. Pode ser o prazo dado de emergência, de 72 horas. Eu não tive acesso ainda ao despacho do juiz, não sei qual foi a resposta dele, mas acredito que deva ser esse prazo, pela urgência que o caso requer. E olha aí, a manifestação acontecendo às 7h02, você assiste as imagens ao vivo, feitas através do nosso link imóvel. O nosso repórter Gabriel Pinheiro está no local, mostrando a indignação dos moradores. Esses moradores agora estão pedindo a demolição desse imóvel. E aí, doutor, tem alguns imóveis que realmente... Agora, na Europa, ontem nós conversamos, o senhor me disse que algumas fachadas apenas de casarões históricos são preservadas, porque são retratos para as futuras gerações, retratos arquitetônicos e da história, não é? Há a possibilidade disso que os moradores estão pedindo? O que eu acredito que deva acontecer é que uma avaliação técnica, Daniela, e isso só pode ser feito por engenheiros, por arquitetos, né, por especialistas no assunto, eles é que devem dizer através de laudo, porque agora já está na justiça. Então, tudo que nos interessa é através de laudo. Em que situação cada imóvel vai estar e o que pretende fazer. Ô, doutor, deixa eu tocar em outro assunto. São 7h03, repito, vocês estão assistindo uma manifestação dos moradores na porta do casarão da Ladeira da Soledade, no Barbalho, onde ontem aconteceu um desabamento. Recentemente, teve um grande show na região ali também no Centro Histórico. Um show que causaria impactos, né, pelo som, pela movimentação de pessoas. Aí a gente fica assim, na dúvida. Então, oferecem tanto risco, são casarões, por exemplo, na região da Ladeira da Conceição da Praia, que também oferecem risco crítico, iminente, de desabamento. Como é que é essa liberação e como é que é vista essa questão pelo Ministério Público? Olha, esse é um outro ponto que nós temos estudado, a questão da degradação, né, do Centro Histórico. Nós temos recebido diversas manifestações de diversos órgãos, inclusive através de protocolos de processo, e nós temos estudado cada caso por si.
O que acontece, Daniela? A responsabilidade das pessoas que vão fazer essa liberação, ou seja, o alvará, é de responsabilidade de quem emite o alvará. Então, se alguém emite um alvará dizendo que há condições, deve haver a previsão do que vai ocorrer. Nós ainda não temos o impacto desses shows sobre esses bens imóveis, mas certamente vamos fazer esse levantamento o mais breve possível. Eu conversei até com o representante do IPHAN na época, e aí ele disse o seguinte: não, a prefeitura vai colocar à disposição médicos